Fala pra frente, tudo bem com vocês? Subtenente Fábio na área, mais uma vez aqui no canal É Pra Frente Que Se Anda, pra gente trocar aquela ideia sobre concursos. No vídeo de hoje, eu vou falar com um soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que vão prestar o concurso pro CFC-PEMERG 2022, curso de formações de cabos. Esse concurso é destinado aos soldados que cumprirem as exigências, conforme o edital, e que desejam aí mais uma batata frita aqui no braço, mais o aumento do faz-me rir, certo? E alcançar mais um degrau na sua carreira profissional. Com esse vídeo eu vou falar sobre possíveis assuntos que vão cair nas matérias do conteúdo programático, já que o conteúdo programático não veio de forma completa, nos dando certeza apenas de 5 matérias por serem critérios de desempate. A ideia aqui é especular mesmo, tá? O que eu acho que vai cair, o que eu acho que vai ser cobrado, mas a intenção aqui do trabalho é facilitar vocês. Então, vem comigo. Pra frente, só pra gente contextualizar rapidamente, só quem pode participar desse concurso, CFC-PEMERG 2022, são os soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com no mínimo 2 anos até o último dia do período de inscrição, tá? Além de outros requisitos, como comportamento, se está respondendo ou não, se está agregado ou não, se está de licença ou não, enfim. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, onde está pormenorizado o edital, mas das partes que eu achei importante passar para vocês. Vai lá no vídeo, dá uma olhada, faz um comentário lá, QAP, pronto, ciente, parou, não mexe, dá esse feedback para mim aí, valeu? Bom, o vídeo vai ser um pouco especulativo, mas não estou fazendo isso de orelhada, não estou dando tiro a esmo, eu estou me baseando no curso especial de formação de cabos, o CEFC, mais conhecido entre os nossos pares aí, como confirmação de divisa. Eu tive acesso ao material, tá? E tive acesso à prova também, dessa última prova de confirmação de divisa. E assim, o interessante disso é que a gente pode perceber o que a Polícia Militar está exigindo nessas provas, Inclusive até em outras, porque, por exemplo, o princípio da bagatela caiu tanto nessa confirmação de divisa quanto no QOA, tá? No QOA de 2021. Então, assim, você começa a entender o que a banca, o que o examinador está pedindo, e a gente já começa a ver assuntos recorrentes para a gente tentar ter uma bagagem maior e enfrentar essa prova com tranquilidade. Na prova de confirmação de divisa foram 25 questões, tá? Foram aplicado provas em 2 dias e assim, foi dividido em 2 grupos, Foi aplicado num sábado e num domingo. O grupo 1 no sábado de manhã, grupo 2 à tarde, no domingo grupo 1 e domingo à tarde, grupo 2. 25 questões cada, tá? Eu já tenho acesso a essas provas, depois eu vou disponibilizar para vocês aqui também. Mas assim, diferente dessa prova do CFC, que vão ser 50 questões, tá? Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui é para se aproximar, para a gente tentar chegar e se antecipar, O concurseiro tem que se antecipar e se atualizar, sempre. Essas práticas do concurseiro. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente trabalhar com certeza. E que certeza é essa? As 5 matérias que o edital apresentou como critério de desempate. Então, eu vou trabalhar os possíveis assuntos dentro dessas 5 matérias, tá? As outras matérias que eu acho que vai cair, eu vou citar, vou fazer algumas considerações, mas o trabalho mesmo vai ficar dentro dessas 5 matérias aqui, tá? E tem outra coisa, hein? Eu vou deixar um play aqui para vocês navegarem. Você pode ir diretamente no título que você achar mais importante e assim isso vai tornar nosso bate-papo mais objetivo e mais dinâmico. Então, para frente, vamos para as 5 matérias do critério de desempate. Legislação processual penal comum, legislação penal comum, direito administrativo, leis especiais e legislação de trânsito. Essas duas, no final, vão ser somadas, tá, para o critério de desempate. Como que vai funcionar isso? Você tirou a mesma nota de outro candidato. Vai ver dos dois quem tirou a maior nota em legislação processual penal comum. Tiraram a mesma nota. Beleza. Vamos para o segundo critério. Vamos ver a maior nota da legislação penal comum. Também tiraram a mesma nota. Terceiro critério. Vamos ver a maior nota em direito administrativo. Ainda permaneceu igual.
vamos somar a nota da legislação de trânsito com as leis especiais e ver dos dois quem tirou a maior nota nessas duas matérias somadas, certo? Caramba, Fábio, ainda está empatado. Beleza, vamos ver a maioridade. Quem é o mais velho? Bom, entendido isso, a gente vê como é importante a gente ter uma dedicação a mais em determinadas matérias, né? A gente tem que estudar tudo, é lógico. Tem que sempre estudar todo o conteúdo. Mas tem aquela matéria que a gente tem que se dedicar um pouco a mais, tá? E no caso dessa prova de vocês é o processual penal comum, tá? Direito processual penal comum. Então agora, vamos para a tela do computador. Então, para frente, vamos começar. Me acompanha aqui, ó. Direito processual penal comum. Introdução ao direito processual penal comum, tá? Elementos fundamentais ao direito processual penal. Princípios fundamentais do processo penal comum. Para frente, toda a prova de ordenamento jurídico, que não adianta, que contém direito, vai cair princípios, tá? E vai cair com força. E, por exemplo, já caiu isso aqui, ó. Na prova do grupo 2 de sábado, caiu essa questão aqui, ó. Princípio do devido processo legal, tá? Dentre as alternativas dessa questão, citaram lá também o princípio do juiz promotor natural. Então, assim, pode abusar de estudar princípios, tá legal? Eu não vou ficar lendo tudo aqui, que a intenção é deixar para vocês os assuntos. Não tem como falar de todos, mas pelo menos vocês vão ter uma noção. Então, abuse de estudar esses princípios que estão aqui. Beleza? Então, vamos para o próximo assunto. Ação penal e algumas considerações. Aqui é para você distinguir que é uma ação penal pública, uma ação penal privada, tá? Outra vez, aqui, ó, princípios, para você saber os princípios da obrigatoriedade ou compulsoriedade, indisponibilidade, divisibilidade, enfim, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, tá? Noção de notícia crimes ou notícia crime, a representação, queixa, denúncia, quando a ação privada é subsidiária da pública, toda essa parte de ação penal, tá? E suas considerações. Vamos para o próximo. Na busca e apreensão, o importante aqui é diferenciar a busca e apreensão domiciliar para a busca pessoal, tá? O examinador vai tentar brincar com isso, já que a busca pessoal independe de mandado do juiz, tá? Podendo ser realizada a qualquer tempo e hora, mas é ali seguindo os princípios da necessidade, o princípio da proporcionalidade, tá? E vão também entrar naquela seara da revista em mulher, tá? Que tem que ser feita preferencialmente por uma outra mulher, conforme o artigo 249 do CPP. Essas questões que já são batidas, tá? A gente não pode perder, não pode cair, porque senão o outro que está lá afiado vai se classificar na sua frente. Prisão e algumas considerações, né? Aqui para discernir os tipos de flagrante que existe. Questões também muito batidas, né? Flagrante de delito, próprio, impróprio, presumido, facultativo, esperado, provocado, preparado, enfim. Dá uma olhada nisso também. E a questão das figuras que compõem o auto de flagrante, né? O condutor, o conduzido, pessoas com condições especiais, considerações sobre prisão preventiva, dá uma lida sobre prisão preventiva também, considerações sobre a prisão temporária, certo? E considerações sobre os direitos, garantias e deveres dos presos, tá legal? Dá uma olhada nisso também. Provas e algumas considerações. Prova, elemento de prova, meio de prova, fonte de prova, tudo relacionado à prova aqui, confissão, inclusive, tá? Caiu aqui, ó, confissão, vou deixar aqui marcado para vocês, caiu na prova do grupo 1 de sábado, tá? Da confirmação de divisa. Fica ligado nisso daí também. Pode ser que se repita. Na realidade, essas questões podem vir de formas diferentes, né? Até trocando, vindo a alternativa agora como pergunta e a pergunta vindo como resposta. Tem que ficar ligado aí na maldade do examinador. Bom, na cadeia de custódia, o que a gente tem para falar aqui? Aqui está relacionado às provas, tá? O eixo do processo penal, a gente já entendeu que são as provas, né? Que tudo gira em torno delas. Então, assim, a cadeia de custódia das provas
funciona como um registro onde fica documentado a cronologia de posse, de movimentação, de localização, do armazenamento das provas. A grosso modo, assim, bem a grosso modo, a cadeia de custódia está diretamente ligada à integridade das provas. Se você seguir esse raciocínio, você vai matar uma questão dessa com muita tranquilidade. Bem, sobre os juizados especiais criminais, com certeza a cobrança vai ser referente à competência, porque eles julgam infrações penais de menor potencial ofensivo, né? A gente tem aí as contravenções penais e os crimes com a pena máxima em abstrato até 2 anos. Também pode cobrar as fases, tem a etapa policial, que é o termo circunstanciado, e tem a etapa judicial, tentativa de conciliação, transação penal, audiência de instrução e julgamento. São os tipos de assuntos que podem ser cobrados dentro da situação do GCRIM, tá? E por fim, o habeas corpus. Aqui a palavra-chave é locomoção, direito à locomoção, né? O direito de ir e vir. Tem que prestar muita atenção nisso, porque o habeas corpus é um remédio constitucional, mas que também defende o direito líquido e certo, o que faz confundir com o mandado de segurança, né? Mas o que tem que vir junto? Essa palavra relacionada à liberdade, tá? A livre locomoção. Aí por quê? Porque liberdade também é um direito líquido e certo. Então o examinador gosta muito de confundir isso também. Coloca lá direito líquido e certo, a liberdade, aí você lembra do direito líquido e certo, essas palavras-chave para o mandado de segurança, e você confunde. Apareceu lá o direito de se locomover, né? Se vai ameaçar esse direito, ou se já feriu esse direito, habeas corpus. Agora, direito penal comum, tá? Conceitos e fundamentos, finalidade do direito penal, códigos penais do Brasil, né? Período colonial, período imperial, período republicano, essa já é a parte mais histórica do direito, tá? Direito penal objetivo e direito penal subjetivo. Coloquei até um post lá no Instagram referente a isso aí, porque caiu na prova de grupo 1, tá? A primeira prova que eu vi aí da confirmação de divisa, e eu acho que foi a questão mais enjoada que teve lá da prova, tá bom? Não deixa de ler isso não. Botei esse post lá já para você fixar essa ideia na cabeça. Então não deixa de entrar lá, me segue lá nas redes sociais, dá uma olhada lá nesse post que eu botei no Instagram, que vai te abrir a mente em relação a isso aí, beleza? Fontes do direito penal e a interpretação da norma e da lei penal. Conceito formal, conceito material, conceito analítico. Também caiu uma questão dessa, tá? Vou deixar aqui para vocês, também caiu uma questão dessa daí. E sobre ação e omissão, né? Vem a parte de culpabilidade, né? O dolo, culpa, erro de tipo, excludente de licitude, os conceitos, o estado de necessidade, legítima defesa, tem agressão injusta, agressão atual ou iminente, o conceito de lesão e ameaça de lesão a direito próprio ou alheio, o uso do meio necessário, moderação no emprego dos meios, né? Aí aqui voltando às excludentes de licitude, estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular do direito, tá? São questões muito batidas, a gente sempre ouve isso dentro da nossa parte profissional, a gente tem que ficar muito ligado nisso daí, e com certeza vai cair alguma coisa disso na sua prova também, tá? Aqui a gente volta a falar de ação penal, né? Mas pela parte já do direito penal comum, ação penal pública, incondicionada, condicionada, representação e requisição, ação penal privada, a exclusivamente, a personalíssima e a subsidiária da pública, né? Praticamente já vai ser visto lá no processo penal comum, mas já é por um outro ângulo, pelo lado processual, aqui já pelo lado penal. A relação de causalidade, né? O nexo causal, os crimes materiais, os crimes omissivos, impróprios, comissivos por omissão, crimes formais e mera conduta. E por fim, é claro, né, a análise de alguns tipos penais, é lógico que ia cair essas tipificações aí dos crimes. Dá uma olhada nesses artigos, tá? É o que tem lá no material de confirmação de divisa.
né? É o que foi cobrado, que com certeza um desses artigos vão cair na sua prova. Direito administrativo. Administração pública, instrumento de atuação do Estado. Conceitos, sentido objetivo, sentido subjetivo, órgãos públicos, classificação, agentes públicos, princípios. Aqui é o famoso LIMP, né? Aqueles princípios que são expressos na Constituição: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E tem aqueles que não são expressos, né? Que são a supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, razoabilidade, proporcionalidade, autotutela, continuidade dos serviços públicos. Como eu falei no início lá, isso vai para qualquer ordenamento jurídico. Os princípios são essenciais, tá? Vamos para os atos administrativos, tá? A manifestação unilateral de vontade da administração. Então aqui você tem que ler os conceitos, os elementos do ato administrativo, também conhecido como requisitos, tá? Aquele famoso mnemônico, COFI, FOMOB, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Os atributos do ato administrativo, que é a presunção da legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade, né? A gente costuma fazer um mnemônico aí também de PAT. Temos os poderes administrativos, a prerrogativa da administração pública. Aí vem aqui poder-dever, poderes e deveres administrativos em espécie, poder-dever de agir, tá? Dever de probidade, dever de prestar contas. A gente entra aqui nos poderes, tá? Essa parte aqui também costuma enrolar muito o candidato. Poder vinculado, hierárquico, poder regulamentar, o discricionário, tá? Tem o poder disciplinar, o poder de polícia, os atributos do poder de polícia, né? A discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Os assuntos bem batidos aí no curso de formação de soldado, né? E a gente está sempre batendo nesses assuntos, sempre vendo isso de forma profissional. Então, assim, não é novidade para ninguém, só bater nesses assuntos aí, vocês vão conseguir fazer essa prova com muita tranquilidade. Serviço público, né? Atividade da administração pública, as noções gerais e o conceito, classificação, tá? Os servidores públicos, gestores públicos, teoria da imputação, aí vem aqui os agentes públicos, o conceito, a classificação, os direitos e deveres dos servidores, a responsabilidade dos servidores, né? A responsabilidade civil, a penal e administrativa. Responsabilidade civil do Estado, teoria da responsabilidade. Eu vou deixar um vídeo no card que eu fiz numa playlist que eu tenho, esmiuçando a questão. Eu resolvo uma questão de responsabilidade civil do Estado lá, tá? Eu acho que vai auxiliá-los bastante. Dá uma olhada nesse vídeo e não deixa de comentar aquele feedback, QAP, ciente, pronto, parou, não mexe. Pode ter certeza que esse vídeo vai ajudar vocês lá na hora. Você vai ter que saber aqui o conceito, né? A responsabilidade estatal no direito positivo brasileiro e causas excludentes e atenuantes e ação regressiva do Estado, tá? Esse aqui é assunto bem batido. Geralmente eles tentam confundir o candidato se o agente público teve dolo ou se teve culpa, ou se dependente de dolo ou culpa, quando que vai caber a ação regressiva do Estado. Então fica ligado nisso daí. E é claro que não poderia faltar a nossa parte, né? Direito administrativo e disciplinar militar, né? Aí vem o controle da administração, o conceito, o ato administrativo e disciplinar militar, tá? Os atos atípicos, os atos típicos, os requisitos dos atos disciplinares militares, que também vai conter ali em todo ato, né? O COFI, FOMOB, aquele mnemônico para a gente gravar aí a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O processo administrativo disciplinar militar, que é o PAD. Os princípios aplicáveis ao direito disciplinar militar, mais uma vez, olha os princípios aí, tá certo? Olha o LIMP aparecendo aqui de novo. Olha o LIMP, né? Aqueles princípios expressos na Constituição. Supremacia do interesse público, presunção de legitimidade, veracidade, a autotutela, continuidade do serviço público, a motivação principal aqui, ó, dentro do nosso militarismo, hierarquia, tá? Segurança jurídica, boa-fé,
coisa julgada, administrativa, razoabilidade e proporcionalidade. Enfim, brinquem com esses princípios, interajam com eles. Tudo que você olhar, para onde você olhar, pensa num princípio desse daí, já relaciona, porque cai e cai muito. Cai muito. Isso é em qualquer prova, tá? De ordenamento jurídico. PRF, Polícia Civil. É muito difícil uma prova de ordenamento jurídico relacionada à prova de direito não vim falando sobre princípios, tá? Agora aqui quase acabando, as leis especiais, que vocês lembram, é aquele penúltimo requisito que é somado com a legislação de trânsito, né? Então vamos ver aqui primeiro as leis especiais. O crime de abuso de autoridade, tá? Vai ser a relação de competência, na realidade. Quem tem competência para julgar um crime de abuso de autoridade? Porque, segundo o entendimento do STJ, esse crime, o crime de abuso de autoridade, em regra, tem que ser julgado pelo GCRIM estadual. Agora, outra parte da doutrina, que é minoritária, acha que o GCRIM não tem competência para atuar, julgar esse tipo de crime, tá bom? Agora, outra coisa que a gente tem que prestar atenção é quando o autor do abuso de autoridade for um agente público federal, tá? Se for no exercício de suas funções, ele vai ser julgado pela Justiça Federal. Se for em razão da sua função, ele vai ser julgado pela Justiça Estadual. Por exemplo, aí a famosa carteirada. Quer passar em algum local, não deixaram ele entrar, ele carteira. Quer dizer, em razão da sua função, ele está carteirando, está cometendo abuso de autoridade, vai responder pela Justiça Estadual, tá? E se ele for no exercício de suas funções, por exemplo, um defensor público, ele vai responder na Justiça Federal, certo? Em razão da função, Justiça Estadual. Em exercício da sua função, Justiça Federal. Beleza? Grave isso aí, porque isso veio no material lá do curso de confirmação de divisa. Não dá mole, porque é uma pegadinha muito boa. O examinador brinca aí de enrolar o candidato dentro desse assunto. Leis de crimes hediondos. O critério legal, né? O rol dos crimes hediondos. Você vai ter que dar uma lida, tá? Também dá uma atenção aqui, ó, os crimes equiparados a hediondos, tá? Os 3 T's, né? O tráfico, terrorismo e tortura, tá? O tráfico privilegiado e lei de tortura, a lei 9.455 de 97. Vai ler lá e entender sobre o bem jurídico tutelado, o sujeito ativo e o passivo, as figuras típicas, tá? O núcleo constranger, que culmina na tortura probatória, tortura crime e tortura discriminatória. E outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? Também caiu na prova. Em relação à lei de drogas e o tráfico transnacional e internacional. O que o examinador vai tentar te confundir aqui? Se o material entorpecente chegou ao destino, tá? Se o crime foi cometido ou não. Independe de chegar, tá? O material vai passar do Brasil para um outro país. Vai tentar sair do país. Já foi pego ali no aeroporto, já está cometendo o tráfico internacional. Beleza? Fica ligado nisso daí que o examinador vai tentar te confundir nisso. Outra coisa, na lei 11.343 de 2006, que é a lei de droga, o artigo 70, ele faz referência aos artigos 33 a 37, que são aqueles artigos, né, que é distribuir, transportar, fabricar, remeter, aquele monte de verbo que tem nesses artigos, tá? Mas o principal é o parágrafo único do artigo 70. Por quê? Porque até essa lei ser criada, o município que não tivesse sede da vara federal ia caber esse juízo a um juízo estadual, até a criação dessa lei. Com o advento da lei, os municípios que não tiverem sede da vara federal, os processos serão julgados pela vara federal da circunscrição respectiva. Então tem que prestar atenção nisso daí, porque aí, ó, o examinador faz uma lenha na cabeça do candidato. Se liga nisso daí, isso foi bem frisado, bem destacado no material de confirmação de divisa. Bom, nos crimes do ECA, a gente tem que se atentar aqui os artigos 239,
artigo 241 ao 241C. Aqui vai falar muito sobre pornografia infantil, né? Sobre os crimes relacionados à pornografia infantil e também o crime de vender criança para o exterior, aquela ideia daquele tipo de adoção sem ser observados aí os dispositivos legais, enfim, dá uma olhada nisso também. E aqui vai falar também sobre a competência, por exemplo, troca de pornografia infantil entre 2 adultos não vai ser da competência federal, mas se for um adulto trocando vídeos, fotos, né, pornografia infantil com um de dentro do Brasil, com um de fora do Brasil, já vai ser de competência federal. O examinador pode brincar muito com isso daí também. Crimes de contravenção penal, a súmula do STJ, tá? Vai relacionar a competência, a contravenção penal e o detrimento da União ou de suas entidades. Já aqui, o que o examinador vai cobrar? Que quem comete contravenção penal, mesmo em detrimento da União, dos bens e serviços, das suas entidades, vai responder pela Justiça Estadual, tá certo? Mesmo em detrimento da União, não tem importância. Isso que o examinador vai tentar te pegar ali. Mas, se um juiz federal cometeu uma contravenção penal, ele, por prerrogativa de função, vai ser julgado pelo TRF, pelo Tribunal Regional Federal, tá? Também pode ser uma pegadinha, então vamos prestar atenção, vamos ficar ligados. Lei de armas, tá? A Lei 10.826 de 2003. Aqui você vai ter que ter ciência dos bens jurídicos tutelados e sujeitos, a competência, a norma penal em branco, tá? O registro e o porte, posse irregular de armas de fogo de uso permitido, o abolitio criminis temporário, a omissão de cautela, enfim, deem uma olhada nesses títulos aqui, tá? Agora vale a pena falar aqui da norma penal em branco, tá? Essa norma penal em branco aqui. Por quê? A lei de armas, ela é uma norma penal em branco. Ela depende, tá? Ela é complementada por 2 decretos. Na realidade, ela é complementada por 2 decretos. E se tiver alguma alteração nesses decretos, vai afetar diretamente a lei principal, tá? Vai modificar ela também. Então, por exemplo, se sair alguma arma do rol das armas lá, está com determinada arma, já não é mais crime, tá? Vai ter o abolitio criminis e isso vai diretamente na lei principal, inclusive para registro e para porte, tá certo? Então, assim, por isso que ela é considerada norma penal em branco, tá? Fica ligado nisso daí. Já no crime contra o consumidor, Lei 8.078 de 90, esqueci do 90 aqui. Temos os artigos do 8º ao 10º, que eu esqueci o O aqui também, hein? O que acontece? Esse rol aí, do artigo 8º ao 10º, vem falando sobre a saúde e a segurança do consumidor, né? Quando o fornecedor sabe da nocividade do produto, da periculosidade, não informa, tá? Omite, deixa o consumidor se aproximar desse tipo de perigo sem ter algum tipo de informação, tá? Tá mais ou menos relacionado a isso aí, dá uma lida lá. E o artigo 65 fala justamente dessas penas que são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes às lesões corporais e à morte, beleza? Isso são penas separadas. O artigo 66, fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir informação, bem parecido lá com o rol lá dos artigos do 8º ao 10º. Por fim, a legislação de trânsito, tá? Vamos ver aqui os aspectos iniciais, aspectos históricos da legislação. Aqui está relacionado àquela convenção sobre o trânsito viário, ocorreu em 1968, fez parte lá dos tratados da ONU, foi em Viena, na Áustria, tá certo? Um aspecto histórico, mas foi jogado lá no material, então vamos nos atentar. Conceitos e definições, classificação das vias urbanas e vias rurais, sinais de trânsito, tá? Agente de autoridade de trânsito, os sinais sonoros, silvo breve, os 2 silvos breves, silvio longo,
aquilo que a gente já bateu bastante aí quando foi tirar a habilitação, né? Aqui que confunde bem o candidato, Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos normativos, consultivos, coordenadores, o CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF, os órgãos executivos de trânsito, DENATRAN, DETRAN, tá? Os órgãos executivos rodoviários, DENIT, DER, as JARES, a PRF, a Polícia Militar Estadual, tá? Quando a gente atua aí nas rodovias, o CIRETRAN ou a Circunscrição Regional de Trânsito. Bater bem isso aqui, porque caiu também, tá? Também caiu uma questão sobre CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Fica ligado nisso daí. As categorias da CNH, A, B, C, D e E. A, B também, né? Quando junto uma dessas aqui com a categoria A. As normas gerais de circulação e conduta. Aqui teve modificação. Dá uma olhada aqui nesse artigo 29. Presta bem atenção ali. Essas normas de circulação e conduta para veículo de socorro de incêndio, socorro de emergência, veículo policial, operação e fiscalização de trânsito. A gente tem também as ambulâncias. Houve algumas modificações porque esses veículos gozam de livre circulação, né? Livre estacionamento, livre parada, mas tem os requisitos para isso, quando que eles podem gozar desse privilégio, tá bom? As preferências, as normas de conduta, eu já falei aqui. Vamos para o próximo slide. Quanto à identificação veicular, né? A gravação do número do chassi, o código VIN, vai falar lá sobre os 17 caracteres. Tem a resolução número 24, de 21 de maio de 1998, que estabelece os critérios da identificação veicular, que está ligado lá ao artigo 114 do CTB, tá? Fala do CRLV, classificação dos veículos, tá? Quanto à tração, espécie, categoria. Dentro da espécie vem lá de colecionador, de competição, de carga, né? Aquilo que enchia a nossa cabeça lá na autoescola para gravar isso tudo lá e tentar tirar a CNH, né? Resolução do CONTRAN, número 510 de 2014, que é sobre as placas para todo o Mercosul. Beleza? Registro e licenciamento de veículos. Claro, registro e licenciamento, mas o examinador vai falar aqui sobre o registro e licenciamento de outros veículos, né? Sobre a competência municipal de poder registrar e licenciar os veículos, como bicicleta, por exemplo, tá? Medidas administrativas e penalidades. Aqui entra aquele rol conhecido já como reter, remover, recolher, né? São várias medidas administrativas aqui. Temos também a realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Tá? Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e nas faixas de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos. Beleza? Realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular, tá? Aqui dentro das medidas administrativas. E aqui em algarismo romano, para separar, eu coloquei as penalidades. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem, né? Aqui nas infrações de trânsito, tá? O artigo 161 ao artigo 169, aqui entra aquele rol de infrações que estão ligadas à carteira nacional de habilitação, né? Entregar, permitir para quem não é habilitado, quem está dirigindo veículo com habilitação cassada, vencida. E também, no artigo 165, é dirigir sob influência de álcool ou de substâncias psicoativas e que determine dependência. Esse artigo 165 ele tem uma correlação muito forte com o 277 do próprio CTB, tá? Que é onde permite, principalmente o parágrafo 2º desse artigo, que é onde permite o policial atuar na fiscalização ou quando ocorre um acidente de trânsito e o condutor está sob influência
de álcool e de substâncias psicoativas, né? Através de vídeo, de foto, que indiquem no momento da abordagem o estado do condutor, o policial ele consegue atuar, claro que isso dentro das especificações do CONTRAN, a foto, a imagem, nesse momento da abordagem, tá? Nem pediram aqui o 277, mas o material da confirmação de divisa faz alusão a isso, tá? Deixa bem específico. Então eu acho também que é uma boa pedida para dar uma confundida na cabeça do candidato. Enfim, aqui a gente tem outros artigos, tá? Das infrações de trânsito, que vale a pena aí você dar uma olhada. O acidente de trânsito, NIPMED número 1784. Aqui a gente já vai ter os conceitos, né? Até para o profissional relacionado ao nosso famigerado BRAT, tá? Tipos de acidente, colisão, atropelamento, tombamento, choque, capotamento, albarroamento, né? E o decreto 4.118 de 18 de maio de 1981. E esses outros dois decretos aqui estão relacionados, tá? Por quê? Porque é sobre o amparo de você poder mexer no local do acidente, tá? Desfazer o local do acidente se tiver aí prejudicando a via pública, tá certo? O desfazimento do local do acidente de trânsito. E os crimes de trânsito, tá? Vai ter as disposições gerais. E dos crimes em espécie, você vai ler lá do artigo 302 ao artigo 312. E com isso a gente finaliza as 5 matérias que foram apresentadas aí no edital como critério de desempate. Só que eu quero chamar a atenção só para mais uma coisa, tá? A inclusão de 3 leis, a obrigatoriedade dessas leis agora no conteúdo programático para a Polícia Militar. Essa lei foi publicada no dia 30 de março de 2022, a Lei 9.614, tá? E inclui a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Aí já vieram me perguntar, será que isso vai também cair no QOA, Fábio? No CAIS? Nessa própria prova de cabo? O que acontece? A gente lendo aqui, ó, a gente consegue ver o seguinte. Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão nos editais de concursos para policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Tá? Ao meu ver, pela minha interpretação, eu acho que é possível de cair. Porque tá aqui, ó, para os policiais militares, tá vendo? Quer dizer, o que você entende disso aqui? Para os policiais militares, os que vão entrar, os que vão ser policiais militares, ou para os policiais militares, inclusive os que estão dentro da corporação? Aí vem a pergunta, serão cobradas essas 3 leis na sua prova? Ao meu ver, com certeza. Posso estar errado, mas seguro morreu de velho. A gente só vai ter certeza disso no dia 20 de abril de 2022, tá? Que vai sair uma publicação de uma instrução normativa complementar à terceira fase, que é o exame de suficiência intelectual. E agora, para fechar, e dessa vez é sério, vamos falar das possíveis matérias do conteúdo programático. As que estão em vermelho, eu já falei. As outras eu vou citar, que são as noções de telecomunicações, ética, legislação processual penal militar, direito penal militar. Não confunda aqui, ó, processual penal militar. Aqui vai ser o maior critério de desempate, é processual penal comum, tá? Policiamento ostensivo, direito constitucional, atendimento pré-hospitalar, imagem institucional e direitos humanos. E coloquei aqui, de lambuja, quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, não ouve, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? Dá uma olhada nessas 3 leis, eu acho que vocês não vão se arrepender. Agora é só aguardar dia 20 de abril e vamos ver aí se eu estou certo, se eu estou errado. O importante aqui é que, estando certo ou errado, a minha intenção aqui é ajudar vocês. Beleza? E não esperem só essas matérias. Vocês vão fazer um concurso para um curso de formação de cabo, onde vocês vão disputar vagas, tá? Vão realmente disputar através do merecimento intelectual. Então, isso não é apenas um curso
de confirmação de divisa, não desmerecendo um curso de confirmação de divisa. Eu estou querendo dizer que agora vai ter uma disputa. Você realmente vai estar lá concorrendo contra o outro colega de serviço, né, para conseguir sua vaga. São 300 vagas só e a quantidade de soldados é enorme, tá? Tem muito soldado na Polícia Militar. Então, amigo, vai e vença. Então é isso pra frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero auxiliá-los nessa caminhada. Eu tô falando de coração. É muito bom ver a ascensão de um colega de trabalho. E para isso vocês podem contar comigo sempre, tá? Estamos aqui sempre para acrescentar. Me ajuda lá, sigam minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Toda vez que for postar alguma coisa no Instagram, dá aquela moral, usa aquela minha hashtag lá, os objetivos derrotam os medos, vou deixar alguma parte aqui do vídeo. E pro final, merchan, curte, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar todas as notificações, compartilha com todos os seus amigos. E não se esqueçam, é pra frente que se anda, os objetivos derrotam os medos. E tchau!